Olá, povo de Deus, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, 13 de novembro de 2024. Nossa reflexão de hoje é a partir de Tito 3, de 1 a 7, Lucas 17, de 11 a 19. Caríssimo, admoesta a todos que vivam submissos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Impressionante a convicção dos primeiros cristãos quanto à revolução acontecida na vida deles, com a experiência de Jesus Cristo. Eles atestam que mudaram da água para o vinho depois de experimentarem a bondade e misericórdia de Deus por meio do batismo, da regeneração e renovação pelo Espírito Santo por meio de Cristo. A Trindade Santa está praticamente explicitada na vida e experiência dos cristãos das cartas pastorais. Outra experiência fundante é ter Jesus Cristo como Salvador. Em grego, eles começaram a desenvolver a soteriologia, ou seja, a teologia da salvação. É uma categoria própria da carta a Tito, chamar Jesus Cristo de Salvador. A transformação operada nos cristãos é a seguinte: éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões, vivendo na malícia, na inveja, detestáveis, e depois de experimentarem a bondade e misericórdia de Deus, se transformaram em pacíficos, afáveis, mansos e não falavam mais mal uns dos outros. Outro ponto significativo do texto de hoje é a questão da justificação pela graça e não pelas obras. Tema caro a Lutero e aos protestantes históricos. A Igreja Católica já publicou uma declaração conjunta com a Igreja Luterana, onde cada igreja dá um passo em direção à comunhão com a outra. A Igreja Católica reconhece que a justificação, ou seja, a salvação, é nos dada pela graça, e a Igreja Luterana reconhece o papel das obras no processo salvífico. Gosto deste debate, pois é sempre bom destacarmos a graça de Deus na vida da gente, para não sermos presunçosos, alegando que conquistamos a salvação por força de nossas obras. Lucas 17, 11, 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. O evangelho de hoje nos põe em contato com um dos sentimentos mais nobres que devemos cultivar: a gratidão. É um sentimento terapêutico, isto é, nos coloca em processo de cura. O caso dos 10 leprosos curados por Jesus tem o detalhe fundamental de mostrar que a religião é o sentimento de um estrangeiro, um forasteiro samaritano, mas não está presente nos 9 judeus também curados. A presunção judaica deformava a consciência dos conterrâneos de Jesus, que achavam que, por pertencerem ao povo eleito, Deus tinha algumas obrigações com eles, tais como curá-los. Temos hoje pessoas em nossas comunidades que têm pensamento similar. Acreditam que, por pertencerem a alguns grupos de espiritualidade, por cumprirem as obrigações religiosas, por fazerem até algumas práticas extras, já têm garantido o seu lugar no céu. Há outros que promovem certas práticas bem duvidosas do cardápio religioso, como reza de 1000 ou até 3000 Ave-Marias, frequentar a missa em 9 primeiras sextas-feiras ininterruptas, mandar rezar 9 segundas-feiras para as almas, mandar rezar a missa pelas 13 almas benditas e entendidas e por aí vai. Alguns dirão que tudo isso faz parte da religiosidade popular, mas os documentos do magistério católico, tais como o texto de Puebla, nos pede que purifiquemos a piedade popular para que não fique presa a uma religião mágica. Respeito às expressões legitimamente surgidas no e do meio do povo, e é fundamental. Porém, cuidado, pois, muitas vezes se chama de prática de piedade popular algumas invencionices de agentes religiosos ordenados e que nada tem a ver com o povo realmente. Aproveita-se muito da fé simples dos simples, para fins não muito honestos. Portanto, nesta área, todo cuidado é pouco. Com a prática religiosa do povo, todo respeito e atenção. Porém, quando é criação de pessoas espertas com fins escusos, é preciso denúncia firme. Voltemos ao tema da gratidão. 9 leprosos curados preferiram ir cumprir a lei, ou seja, apresentar-se ao sacerdote, para que este lhes desse o certificado da cura, que os habilitava na participação integral da sociedade, inclusive no templo. Porém, um deles, o samaritano, desapegado das obrigações legais, manifestou sua gratidão a Jesus pela cura, prostrando-se com o rosto na terra frente a Jesus. Este mereceu de Jesus um outro tipo de certificado, pois Jesus lhe disse: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Todos tiveram o direito de cidadania resgatados, mas somente a esse samaritano foi-lhe dito que estava salvo pela fé manifestada. Gratidão faz bem para a saúde e para a convivência humana. Uma pessoa grata sempre estará apta a enfrentar os desafios que a vida lhe impõe. O povo simples, no geral, é muito grato. Agradece por tudo. Tem a vida como dom de Deus e as dificuldades como pontos a serem superados. Aprendamos a praticar a gratidão e recebamos as bênçãos de Deus como recompensa. Um beijo no seu coração.